Êxodo capítulo 18. O sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Quando Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu tudo que Deus havia feito a Moisés e a Israel, seu povo, e que o Senhor havia tirado Israel do Egito, então Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, esposa de Moisés, depois que ele a enviara de volta, e seus 2 filhos, dos quais o nome de um era Gerson, porque ele disse: fui estrangeiro em uma terra estranha. O nome do outro era Eliezer, porque o Deus de meu pai, disse ele, foi minha ajuda e me libertou da espada de Faraó. E Jetro, sogro de Moisés, veio com seus filhos e sua esposa a Moisés no deserto, onde ele acampava junto ao monte de Deus. E disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua esposa e os seus 2 filhos com ela. E Moisés saiu ao encontro de seu sogro e inclinou-se e o beijou. E perguntaram-se pelo seu bem-estar e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por causa de Israel, e toda a aflição que os acometera no caminho, e como o Senhor os livrara. E Jetro se alegrou por toda a bondade que o Senhor havia feito a Israel, a quem havia libertado da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou o povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora eu sei que o Senhor é maior que todos os deuses, naquilo em que se ensoberbeceram, ele prevaleceu contra eles. E Jetro, sogro de Moisés, tomou uma oferta queimada e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comer pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, ao amanhecer, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. E quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, disse: o que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas sozinho, e todo o povo fica em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? E disse Moisés a seu sogro: porque o povo vem a mim para perguntar a Deus. Quando eles têm uma questão, vêm a mim, e eu julgo entre um e outro, e os faço saber os estatutos de Deus e suas leis. E o sogro de Moisés lhe disse: o que estás fazendo não é bom. Certamente desfalecerás, tu e este povo que está contigo, porque isto é muito pesado para ti. Não és capaz de realizar isto sozinho. Ouve a minha voz, dar-te-ei conselho, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, para que leves as causas a Deus, e tu os ensinarás as ordens e leis, e lhes mostrarás o caminho em que devem andar, e a obra que devem realizar. Além disso, tu proverás de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens da verdade, que aborreçam a avareza, e os colocarás sobre eles, para serem governantes de 1000 e governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10. Para que julguem o povo em todo o tempo, e será que toda causa grave eles trarão a ti, mas toda causa pequena eles julgarão eles mesmos. Assim será mais fácil para ti, e eles carregarão a carga contigo. Se fizeres isto, e Deus te ordenar assim, então serás capaz de suportar, e todo este povo também voltará a seu lugar em paz. Então Moisés ouviu a voz de seu sogro, e fez tudo o que ele dissera. E Moisés escolheu homens capazes de todo Israel, e os fez por cabeça sobre o povo, governantes de 1000, governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. As causas graves traziam a Moisés, mas toda causa pequena julgavam eles mesmos. E Moisés deixou seu sogro partir, e ele seguiu o caminho para sua própria terra. Capítulo 19. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No 3º mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto do Sinai. Porque haviam partido de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai, e tinham acampado no deserto, e ali Israel acampou diante do monte. E Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó, e falarás aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim? Agora, portanto, se vós obedeceides à minha voz, e guardardes o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar,
acima de todos os povos, pois toda a terra é minha. E sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Moisés veio e chamou os anciãos do povo e colocou diante de suas faces todas essas palavras que o Senhor lhe ordenara. E todo o povo respondeu unido e disse: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés retornou ao Senhor com as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma densa nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo e creia em ti para sempre. E Moisés disse as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e faze com que lavem suas vestes. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. E tu estabelecerás limites ao povo em redor, dizendo: Fiquem atentos para que não subais ao monte ou toqueis seus limites. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Nem mesmo mão alguma o tocará, porque certamente será apedrejado ou asseteado, seja animal ou homem, não viverá. Quando a trombeta soar o toque longo, subirão ao monte. E Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e eles lavaram suas vestes. E ele disse ao povo: Estai prontos no terceiro dia, e não chegueis às suas esposas. E aconteceu que no terceiro dia de manhã houve trovões e relâmpagos, e uma densa nuvem sobre o monte, e a voz da trombeta soou o toque longo, assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. E Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e ficaram ao pé do monte. E o monte Sinai estava todo ele envolto em fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. E a fumaça dele subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E quando a voz da trombeta soou o toque longo e se tornou cada vez mais alto, Moisés falou, e Deus lhe respondeu por uma voz. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, no cume do monte. E o Senhor chamou Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte o povo, para que não ultrapasse para ver o Senhor, e muitos deles morram. E que também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se santifiquem, para que o Senhor não se lance sobre eles. E disse Moisés ao Senhor: O povo não pode subir ao monte Sinai, pois nos ordenaste, dizendo: Estabeleça limites ao redor do monte e santifique-o. E o Senhor lhe disse: Vai, desce, e subirás tu e Arão contigo. Mas não deixai os sacerdotes e o povo ultrapassar para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Assim Moisés desceu ao povo e falou a eles. Capítulo 20. Os 10 Mandamentos. E Deus falou todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do Shabat, para mantê-lo santo. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar
e tudo que neles há, e descansou no sétimo dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do Shabat e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa de teu próximo. Não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem alguma coisa que é de teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o barulho da trombeta, e o monte fumegando, e quando o povo viu isso, apartou-se e ficou de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, mas não permitas que Deus fale conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, pois Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo ficou de longe, e Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus estava. E disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes que falei a voz do céu. Não fareis comigo deuses de prata, nem fareis para vós deuses de ouro. Um altar de terra me farás, e nele sacrificarás as tuas ofertas queimadas e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todos os lugares em que eu registrar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedra, não o edificarás de pedra esculpida, porque se levantares tua ferramenta sobre ele, já o profanaste. Tampouco subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta sobre ele.